Bom dia, amados. A paz de Cristo. Espero que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia produtivo, um dia próspero, porque esse é o dia que o Senhor tem nos concedido para estarmos na Sua presença e para vivermos mais um dia daquilo que Ele tem proporcionado para nós. Hoje, o nosso devocional aqui foi pensando a respeito de inversão de valores, daquilo que nós temos vivido na nossa nação, que aquilo que é certo muitas vezes é colocado como errado. Aquilo que é certo muitas vezes tem sido deturpado, menosprezado. Aquilo que é certo muitas vezes há uma grande parcela do povo que não concorda com aquilo que é certo. Acostumaram muitas vezes com a mentira e qualquer verdade não aceita. Então, trocam aquilo que é verdade por mentira, aquilo que é desprezível, né? Muitas vezes que deveria ser desprezível, torna-se agradável. Isso é aquilo que nós chamamos de inversão de valores. É exatamente o que nós temos vivido nos nossos dias, no nosso tempo. Como a nossa sociedade, ou uma parcela, uma parte da nossa sociedade, tem sido influenciada, de certa maneira, de fazer aquilo que é certo errado. Ou fazer com que aquilo que é certo pensem que é errado. Isso tem sido assustadoramente, de forma maçante, muitas vezes pelas mídias, né? Pelas televisões. E isso tem feito com que essa sociedade vai cada dia mais se atolando um lamaçal que sem precedente. Parece que não conseguem mais voltar àquilo que é certo. Parece que aquilo que é certo, há um repúdio daquilo que é certo. Há uma grande parte que é distância daquilo que é certo. Preferem a mentira do que a verdade. E isso tem sido assim divulgado, tem sido implantado de maneira cultural às vezes, né? Tem sido colocado de maneira cultural nos meios artísticos, até na educação, de forma didática até, daquilo que é certo, ter um olhar que é errado. Isso não é de agora. Isaías, no capítulo 5, verso 20, ele faz menção exatamente de uma sociedade que estava corrompida, uma sociedade naquela época que estava distante daquilo que era os propósitos de Deus. E Isaías profetiza e faz menção do que vem pela frente, quando a sociedade se distancia daquilo que é da vontade de Deus, né? Eu quero fazer menção do texto, Isaías 5, verso 20, que trata muito bem a respeito dessa inversão de valores. Presta bem atenção para você ver o que está escrito. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Inversão de valores. Aquilo que era mal, eles transformavam, eles diziam que aquele mal era para bem. E aquilo que era bem, eles achavam que aquilo era para mal. Totalmente a questão de inversão de valores, que já existia nessa sociedade dessa época, nós estamos vivendo nos nossos dias. O verso 23 diz assim: dos que por suborno absolvem culpado, mas negam justiça ao inocente. É exatamente o que nós estamos vivendo. O culpado
é absorvido por suborno e o inocente é injustiçado e condenado. É exatamente isso que nós estamos vivendo nos nossos dias. Cada dia que passa, a inversão de valores tem ocupado de maneira grandiosa as mídias, a educação, a cultura, a arte, tudo para fazer com que nós sejamos formatados, vamos dizer assim, para que se crie uma mentalidade na sociedade que qualquer verdade é relativa e aquilo que é certo é relativo, não é realmente certo. Basta ver que na educação, cada dia que passa, nós vemos aí as instituições, faculdade, vamos dizer assim, o quanto tem sido colocado uma ideologia, um pensamento, e tem feito com que pessoas não conseguem enxergar aquilo que é verdade, porque foi aprendido didático, foi um negócio didático, colocado de maneira didática, para que as pessoas pudessem assimilar e fazer com que incorporasse essa ideia. A cultura do brasileiro já vem, não é de hoje, né? De muitos anos atrás, o ser esperto, seja esperto, né? Você tem que ser esperto, o malandro, né? Aquele que só leva vantagem. É uma questão cultural, parece que todos têm esse direito de levar vantagem em tudo, né? De subornar, de passar à frente dos outros, de cortar fila, de tirar proveito de alguma maneira. É cultural, parece que é uma maneira cultural que foi impregnada, inclusive até em comercial, né, de televisão. Existia a lei de Gerson, né, de levar vantagem em tudo. Na arte, nem se fala o quanto que a arte tem prejudicado, assim, criado uma ideologia e uma mentalidade de inversão extremamente muito forte. Se você estiver assistindo uma série, há muitas séries na Netflix mesmo, se você estiver assistindo filme, as produções, você pode observar que eu tenho pensado muito a respeito disso, que você acaba torcendo para o bandido. Você acaba torcendo para aquilo que é errado, o traficante. Você passa a torcer para... Não é para a polícia, não é para aquilo que é certo, não é para aquilo que é das leis, daquilo que faz com que a sociedade seja dado um equilíbrio para que haja justiça. Não, as séries que são apresentadas muitas vezes você fica torcendo para que dê certo, que o bandido roube mesmo e que haja fuga e que essa fuga seja com sucesso. Você já observou que a gente vai assistindo certos filmes e até séries mesmo, que você passa a ficar do lado do bandido? A sua ideia, a sua mente vai sendo conduzida a estar pensando a favor daquilo que é errado. E outra coisa, existe uma maneira de ser colocado nesses filmes que eles são bonzinhos, que eles favorecem, eles são contra o sistema para favorecer, de certa forma, a população mais pobre, ou de alguma forma, algum favorecimento daquilo que é errado. Isso são coisas que vão sendo implementadas, vão sendo coladas na gente, assim, na nossa mente, para que você não torne aquilo que é errado relativo. Dá para suportar, dá para passar. E Deus trata essa situação aqui no capítulo 5 mesmo, no verso 24, diz assim, por isso, olha só a consequência, por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão
e as suas flores como pó serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Está dizendo aqui que essa sociedade sofrerá consequências. Essa palavra aqui dessa meditação hoje é dizendo que a nossa sociedade sofrerá consequências por causa dessa maneira de ser colocada, daquilo que é certo ser relativo, daquilo que é justo ser relativo. Pode haver outras possibilidades, basta ver os nossos, a corte, né, as cortes, os juízes, né, o que tem feito, o que é que tem feito. Há um sistema que tem, de certa forma, deturpado de tal maneira que passam por cima das próprias leis, descumprem regulamentos criados por eles mesmos, para que houvesse uma sociedade mais justa, porque a questão da justiça se tornou relativa. Pode-se pensar de outra maneira. Que a gente pense a respeito da nossa conduta como servos de Deus, como cristãos, se a gente pode estar nesse mundo, nesse meio, agindo dessa forma também. Pense sobre isso. Medite sobre isso. Se não tem acontecido dessa maneira, muitas vezes as nossas atitudes, nossa maneira de pensar, se não tem sido mudado, contrariando muitas vezes até a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que haja paz e saúde sobre a tua casa, sobre a tua família. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.